Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu decidi fazer esse vídeo hoje aqui da minha casa, por virtude mais da demanda, né, de uma conversa que eu tive hoje, pela manhã com uma das minhas clientes, né? Eh, e aí, para a gente não perder o raciocínio, não perder, eh, sabe, a oportunidade, eu resolvi fazer esse vídeo. Inclusive, eu já tenho no meu canal alguns vídeos, né, falando sobre investimento, usar o consórcio como investimento. Eu falei sobre o efeito alavanca, em algumas situações, né? E eu já tenho certeza absoluta que em outros vídeos eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir, né? Mas agora eu vou tentar esquecer o Fábio que vende consórcio, né, deixar ele de lado, né, e falar como o Fábio que é contador, né, sobre a minha formação, que eu estudei, tá bom? E então não tá aqui o Fábio da Porto Seguro, vendedor, nada disso, tá o Fábio que é formado em contabilidade, o Fábio que vai falar sobre isso. E por que que eu tô como Fábio contador hoje? Porque na contabilidade, eu não sei se. Bom, do estudo nosso, né? Nós somos muito patrimoniais, vamos colocar assim a palavra, né? A contabilidade, né, ela faz apuração, né, das contas, do patrimônio, né? Se eles estão positivos, se eles estão negativos, né? Ela faz apuração do resultado, né, das operações de uma empresa. E elas também podem servir, claro, para uma pessoa física, né, das operações é, comerciais, financeiras, né, ou fiscais, né, de uma pessoa jurídica, mas também pode ser considerado para uma pessoa física, né? Vamos pensar assim. E o que a gente tem? A gente tem o que nós chamamos de plano de contas, onde a gente divide, né, as categorias das contas em várias categorias, né, nesse plano de contas, mas principalmente, né, a gente divide isso em dois grandes grupos, que estão divididos entre o ativo, né, e o passivo, tá bom? De um lado a gente tem o ativo, de outro lado a gente tem o passivo. E o que a gente considera ativo, né? Nós consideramos numa empresa várias coisas, né, como ativo, né? Como o ativo circulante, né, são os caixas, o banco, né, o estoque que acaba participando de alguma forma do seu ativo circulante, enfim, e outras contas, né? E o passivo, né, são as nossas obrigações, né, que a gente tem para com os terceiros, como as nossas contas a pagar, né, enfim, fazem parte do nosso passivo, tá bom? E a gente tem como meta, claro, né, numa empresa, controlar, né, as entradas e as saídas, né, essa é a função, é uma das funções da contabilidade. A contabilidade tem vários ramos, ela é uma das funções, é controlar o ativo e o passivo, né, de modo que o patrimônio, né, da pessoa esteja protegido, né? Senão as pessoas acabam tendo um descontrole, né, financeiro da vida delas, ou na vida da empresa, e elas acabam perdendo. E o que a gente observa muito, né? E aí eu vou começar a falar do consórcio, né? Ah, o consórcio não é um investimento. Muitas pessoas falam que o consórcio não é um investimento, porque elas repetem, né? A gente acaba repetindo coisas que a gente ouve outras pessoas falando, ou a gente faz comparações. Comparações com a Bolsa de Valores, comparações com o fundo de investimento imobiliário ou outros fundos de investimentos, e aí você vai fazer essa comparação e você pode vir a pensar, né? Ou, por exemplo, que o consórcio não é um investimento. Acontece, né, que o consórcio é sim um investimento, mas ele por si próprio, né, propriamente dito, ele realmente não é, né, um investimento. Como você fala que ele é investimento e ao mesmo tempo você fala que ele não é? O consórcio passa a ser investimento quando você usa esse recurso como investimento, né? Ou seja, ele não é naturalmente um investimento. Ele, para se tornar um investimento, você precisa
usar essa ferramenta, fazê-la, né, virar um investimento. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Você ter um carro não necessariamente é um investimento, né? Na verdade, diga-se de passagem que carro é uma despesa, não é um investimento, né? Mas se você tem um carro e você aluga esse carro, e você tem lucro com esse aluguel, pagando todos os custos que ele tem, né? Você passa a ter um investimento. É a mesma coisa o consórcio. O consórcio é um autofinanciamento, ele não é um investimento. Financiamento não é um investimento, né? Financiamento é uma despesa, né? Vamos colocar assim, né? Mas se você usa essa despesa como investimento, aí você muda. Então ela deixa de ser despesa e ela passa a ser custo. Fica meio às vezes confuso, né, para as pessoas que não estão habituadas na área contábil, mas quando a gente começa a explicar, fica mais claro. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um funcionário numa empresa que não está ligado à produção, à produtividade da empresa, não está ligado à venda, à parte comercial, não está à produção, né? Eu tenho um funcionário que está na parte administrativa. Esse funcionário, ele é uma despesa da minha empresa. Mas o funcionário que está ligado à produtividade da empresa, a parte de vendas, a parte de produção da empresa, por exemplo, um operário que trabalha na empresa automobilística, né, de carro, por exemplo, trabalha na operação, ele é custo. O funcionário que trabalha no administrativo é despesa. Então, depende da função que você... Pode ser o mesmo... Ele trabalhava na administração e passou a trabalhar na parte de produção. Ele deixou de ser despesa e virou custo. É a mesma coisa o consórcio. Depende do que você faz com o consórcio. O consórcio pode ser uma despesa para você, mas ele pode se tornar um custo, ele pode se tornar um futuro investimento se você souber aplicar ele, tá? E como que você aplica ele, né? Você vai precisar saber o que você vai fazer com esse consórcio, né? Como diz no filme lá, o gato, né, falou para Alice lá, se você não souber para onde você vai, qualquer lugar serve, qualquer coisa vai servir, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente está com uma coisa que não é boa, porque a gente não sabe como usá-la. A partir do momento que a gente aprende a usá-la, a gente aprende as regras do jogo, a gente transforma isso em investimento, né? Então, por exemplo, se você pagou 5 parcelas do seu consórcio, as pessoas têm que entender que o consórcio tem uma grande vantagem, tem um coringa, que é o sorteio. Você pagou 5 parcelas do seu consórcio, você pagou menos de 3%, menos de 2% do seu consórcio, certo? E você foi contemplado pelo sorteio na 6ª Assembleia. E aí? O que acontece nesse caso? Você tem 100% tendo pago menos de 2%. Isso não é investimento? Aplique esse dinheiro agora. Transforme esse dinheiro em aluguel. Entende? É o que você faz que vai fazer a mudança. Preste atenção nisso, tá bom? Um grande abraço para vocês e me chamem. Eu estou aqui sempre para ajudar vocês. Valeu, tchau, tchau.